Meu nome é Walter Claudius Rothenburg, eu sou professor de Direito Constitucional, de Direitos Humanos, sou também membro do Ministério Público Federal, Procurador Regional da República, e estou aqui com muita satisfação e também com muita responsabilidade, sugerindo que a gente converse um pouquinho sobre os direitos sociais enquanto um problema. Por que os direitos sociais seriam um problema? Com um olhar pessimista, nós poderíamos, por exemplo, verificar que o artigo 6º da Constituição é tão modesto, tão pequenininho, cabe em 2 ou 3 linhas e menciona lá alguns direitos sociais, como, por exemplo, o direito à saúde, como, por exemplo, o direito à educação, como, por exemplo, o direito à moradia, como, por exemplo, o direito à previdência e assistência social, mas ele é, assim, muito limitado, inclusive na sua expressão gráfica, se nós formos compará-lo com o gigantesco artigo 5º da Constituição, por exemplo, que tem lá mais de 70 incisos e que fala de uma pleiade de direitos fundamentais, os mais diversos, e é considerado aí um dos mais generosos do planeta. Isso nos deixa um pouquinho, talvez, pessimistas num primeiro momento e revela uma das facetas desse problema. Parece que quando a gente fala dos direitos sociais, parece que quando a gente trata dos direitos sociais, a gente oferece um regime menos sofisticado, um regime menos requintado em relação aos clássicos direitos fundamentais mais ligados à ideia de liberdades, mais ligados à ideia de defesa. Então eles constituem um problema já do ponto de vista da expressão, né? Do ponto de vista do tratamento jurídico. Mas tem uma outra dimensão muito pessimista também, que é se a gente for dar uma olhadinha na situação e esses direitos se apresentam no Brasil hoje. Como está a saúde? Como está a educação? Como está a Previdência? No caso da Previdência, a situação é dramática, porque estamos aí a discutir uma reforma da Previdência que provavelmente impossibilite os brasileiros de se aposentarem ainda em vida. O que me faz sugerir que nós nos possamos aposentar lá pela 3ª ou 4ª encarnação só. O problema é que o Brasil adota a liberdade de concepção religiosa. O Brasil é um Estado laico e você não pode ser compelido a uma concepção espírita da vida, de reencarnação. Você precisa ter o direito de poder se aposentar em vida. Mas tudo o que eu estou querendo dizer aqui é que o nosso pessimismo ele também se reflete quando a gente for dar uma olhadinha na realidade e verificar como esses direitos ligados à educação, à saúde, como eu disse, à moradia, ao transporte, como esses direitos sociais estão sendo maltratados no Brasil. Mas eu não tenho vocação pessimista. Eu não acho que a situação seja assim tão grave. Eu não acho que esse problema real que os direitos sociais enfrentem, e às vezes não são só os direitos sociais, eu não acho que esse seja um problema que não tenha solução. Mas como isso se reflete do ponto de vista estritamente técnico-jurídico, da técnica do direito constitucional, da técnica dos direitos fundamentais? Bom, é comum nós oferecermos um tratamento jurídico diferenciado aos direitos sociais por conta de algumas supostas características que eles apresentariam. Primeiro, imagina-se que os direitos sociais sejam direitos de uma estrutura mais complexa, sejam de alguma forma direitos mais difíceis e basicamente porque para concretizar os direitos fundamentais seria necessária a realização de prestações. Esses direitos eles só se apresentariam como verdadeiros direitos, eles só poderiam ser afirmados enquanto direitos, eles só estariam completos, eles só seriam verdadeiros direitos na medida em que eles fossem completados por uma prestação, por uma atividade, normalmente a cargo do Estado, mas eventualmente a cargo de um particular, de uma empresa, de um complexo estrutural, de uma outra pessoa também, de forma que os direitos sociais se apresentam como complexos, como direitos mais difíceis, como direitos carentes de prestação, como direitos que dependem para se configurar como direitos de uma atividade de um sujeito externo, para só então poderem ser verdadeiramente reivindicados.
É por isso também que os direitos sociais seriam, nessa perspectiva, direitos que demandam custos. O que evoca aqui uma expressão muito useira no direito, muito comum, muito frequente no direito, que é a expressão a reserva do possível. Como é que nós poderíamos garantir direitos sociais se eles demandam custos, não é? Infraestrutura, alocação orçamentária, dinheiro? Como é que nós poderíamos falar nesses direitos se eles demandam custos e às vezes esses recursos não estão presentes? Que os direitos sociais precisariam de leis, precisariam de políticas públicas, precisariam de programas governamentais para poderem ser realizados. Isso significa que parte da competência de realização dos direitos fundamentais demandaria a atuação de outros poderes, do legislativo, do executivo. O judiciário não teria condições de invadir essa esfera de conformação legislativa, de discricionariedade administrativa. Quero com isso dizer que esses não seriam, então, direitos auto-aplicáveis, esses seriam direitos que não estariam suscetíveis de uma apreciação judicial, portanto, eles não teriam sempre uma acionabilidade judicial, e isso, de alguma forma, presta reverência também ao princípio da separação de poderes. A separação de poderes seria um óbice, né, à implementação, inclusive, ao acionamento judicial dos direitos sociais. E eu diria ainda, enfim, dentre várias características que a doutrina costuma atribuir aos direitos sociais, que eles, enquanto direitos fundamentais, seriam direitos fundamentais limitados, porque eles não seriam direitos universais. Eles se voltariam especificamente para certos grupos vulneráveis, como, por exemplo, os trabalhadores, como, por exemplo, os idosos, como, por exemplo, as mulheres, especialmente as mulheres gestantes, mas também as crianças. E, nesse sentido, eles seriam direitos fundamentais aos quais faltaria provavelmente uma das mais recorrentes, mais frequentes características atribuídas aos direitos fundamentais, que é a característica da universalidade. Mas eu acho que a gente tem como enfrentar e, eventualmente, a gente tem também como superar um a um esses óbices. Basta boa vontade, basta não enxergar os direitos sociais como um problema, mas enxergá-los como uma solução, né? Como uma grande alternativa de emancipação dos sujeitos de direito. A principal objeção é que tem a ver, inclusive, com a estrutura normativa, não é? Dos direitos sociais, ou seja, com a maneira como são concebidas as normas jurídicas que estabelecem os direitos sociais. A primeira objeção é esse papo de dizer que os direitos sociais são aqueles direitos que necessariamente dependem de prestação, e enquanto essa prestação vier, esses direitos não se apresentam completos, não se apresentam práticos, não se apresentam suficientemente prontos para poderem contemplar as pessoas. Imagine, por exemplo, dizem, né, o direito à previdência social só existe se alguém te oferecer uma aposentadoria, um benefício previdenciário. O direito à moradia só rola se você tem condições de habitação adequadas e essas condições precisam ser oferecidas. O direito à saúde, a mesma coisa, demanda prestações na área da saúde e por aí vai. Esses direitos todos seriam direitos carentes de prestação, por isso eles seriam direitos mais complicadinhos, seriam direitos mais difíceis, muito diferentes dos clássicos direitos fundamentais ou direitos humanos, como a liberdade de expressão ou a liberdade religiosa, por exemplo, que não demandariam prestação nenhuma, que se resolveriam sozinhos. As pessoas já são, digamos assim, titulares desses direitos desde logo, e a única coisa que poderia acontecer é alguém de fora violar direitos que já estão rolando, e aí você correria atrás do prejuízo e mobilizaria, talvez, o arsenal jurídico, as ações judiciais para te proteger contra agressões de direitos que já existiriam desde logo, esses direitos ditos de defesa liberais, os tradicionais direitos humanos. Mas não é bem assim não. Se você prestar atenção, qualquer direito fundamental, mas qualquer mesmo, tanto pode apresentar a necessidade de prestações
Ou então se apresentar meio completo e apenas exigir defesa em caso de agressão. Qualquer direito fundamental. Isso não é uma característica própria, exclusiva dos chamados direitos sociais. Eu espero, por meio de alguns exemplos, comprovar o que eu venho a dizer. Eu quero comprovar que qualquer direito, por exemplo, pode necessitar prestação. Imagine um dos mais clássicos, mais antigos e mais simples direitos humanos, direitos fundamentais, que é o direito de locomoção. O direito de ir, vir e ficar. Um direito que é concebido basicamente tendo como parâmetro um ser humano, né? Você e eu, as pessoas que têm o direito de andar, o direito de ficar, o direito de se mexer, enfim. Como esse direito, na prática, se realiza numa grande cidade, como, por exemplo, a grande Curitiba, como, por exemplo, a grande Londrina, como, por exemplo, a grande João Pessoa, como, por exemplo, uma cidade de porte médio para grande no Brasil, hoje, talvez em qualquer outro lugar do planeta. As pessoas precisam de transporte, eventualmente o seu próprio transporte, muitas vezes o transporte coletivo, como um serviço público fornecido pelo poder público. Até mesmo o clássico direito fundamental de ir e vir, o direito de locomoção, pode demandar prestações. O direito de expressão demanda prestações, o direito de propriedade demanda toda uma estrutura que vai dos cartórios, que vai das leis, que vai da polícia, que também assegura o direito de propriedade. Tudo depende da situação em que o sujeito se encontra. Por outro lado, os direitos sociais, que são considerados direitos carentes de prestação, pode acontecer dessas prestações eles não necessitarem. Imagine uma comunidade tradicional, uma comunidade autossubsistente, como, por exemplo, algumas comunidades indígenas, como, por exemplo, algumas comunidades quilombolas, como, por exemplo, algumas pessoas da área rural que têm a sua própria maneira de produzir o seu alimento, que são autossubsistentes. Entende o que eu quero dizer, né? O direito à alimentação aqui não é um direito que demande prestação para essas pessoas que conseguem, na boa, mesmo sendo pessoas simples, eventualmente, conseguem resolver bem o seu problema de direito à alimentação. Aqui, o direito à alimentação não se apresenta como um direito carente de prestação. O que pode acontecer é a poluição ou então a agressão, qualquer outro tipo de agressão externa, comprometer o direito à alimentação de alguém, então esse alguém vai em defesa do seu direito de alimentação, que vai então aparecer aqui como um direito liberal, praticamente um direito clássico, como um direito de defesa e não como um direito prestacional. Se você for observar bem, o fato de um direito fundamental, qualquer que seja, exigir ou não exigir prestação, não depende da sua estrutura, nada é genético, nada é da essência do direito. Ele vai depender da situação concreta, cotidiana, histórica, em que o sujeito de direito está inserido. Dependendo do sujeito de direito, da sua situação, ele pode resolver tranquilamente o seu direito à educação. Hoje nós discutimos, inclusive, as possibilidades de educação doméstica, né? E dependendo da situação em que o sujeito se encontre, por exemplo, ele não resolve sozinho nem sequer o seu direito de locomoção, como eu vinha de dizer. Isso vai depender da situação específica em que o sujeito de direito se encontre. A sua vulnerabilidade é que vai caracterizar o fato de ele demandar ou não demandar prestações e não o tipo de direito. Com isso, eu espero superar o principal obstáculo teórico e também de regime jurídico em relação aos direitos sociais, que eles seriam aqueles direitos que sempre requereriam prestações para só então se apresentarem como direitos. Isso não é verdade. Se essas prestações não vêm, o que acontece aqui não é que o direito ainda não está configurado. Se essas prestações não vêm, já está havendo violação do direito. Se alguém precisa de saúde e não consegue resolver seu problema de saúde sozinho, se alguém precisa de saúde e a prestação ao direito de saúde não vem, o que nós verificamos aqui é um descumprimento do direito à saúde.
Também a questão dos custos eu acho que fica mais ou menos afastada com essa argumentação toda, sabe por quê? Porque se qualquer direito pode demandar prestação, qualquer direito pode observar, pode demandar, pode requerer emprego de recursos e infraestrutura. Por outro lado, se você, graças à sua situação específica, conseguir resolver sozinho, sem ajuda externa, o usufruto, a concretização de um determinado direito, para você, esse direito pode sair de graça. Por exemplo, eu resolvo o meu problema de locomoção, sou um sujeito assim nesse sentido muito agradecido pelas condições que a vida me ofereceu, é verdade que a gente tem que ralar bastante também, contar com um pouquinho de sorte, mas eu resolvo o meu problema de locomoção. Do ponto de vista da estrutura do direito, esse direito eu resolvo sozinho, sem necessidade de uma estrutura ou de uma alocação de recursos, a menos que eu pense na estrutura das cidades, na estrutura das ruas, das estradas, etc. Agora, uma pessoa simples pode, por exemplo, requerer, como eu disse, o vale transporte ou transporte coletivo urbano. Então, para ela, esse direito terá custos, terá um custo para o poder público, um custo para o sujeito que tem necessidade de oferecer, não é? De realizar, que surge como sujeito passivo desse direito. Custos, qualquer direito pode apresentar, não me venha dizer que só os direitos sociais têm custos. Se um direito está configurado como verdadeiro direito, como é o caso dos direitos sociais, como é o caso dos direitos fundamentais de uma maneira geral, os demais poderes não podem se esconder numa ideia de separação de poderes, de livre conformação legislativa ou de discricionariedade administrativa. Não, afinal de contas eles são direitos. Direito é para isso, é para fazer valer, inclusive compulsoriamente, se não houver o comportamento voluntário. Portanto, o Poder Judiciário pode sim efetivar, os direitos sociais são perfeitamente acionáveis do ponto de vista jurídico, o Poder Judiciário pode fazer o controle do descumprimento dos direitos, inclusive pelo Poder Legislativo, o combate às omissões inconstitucionais, por exemplo, inclusive do Poder Executivo, e nós temos mecanismos como ações civis públicas e mandados de segurança para isso. Devo registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela tem alguns exemplos interessantes de controle judicial sobre as chamadas políticas públicas, etc. Eu referiria, por exemplo, o caso da dispensação de medicamentos, o direito à saúde sendo feito valer pelo Supremo Tribunal Federal, o caso do direito à educação, muito importantíssimo, por exemplo, obrigar o poder público a oferecer creche para as crianças, esse é um direito constitucional, e até mesmo no âmbito das condições dos presídios, né, o Supremo Tribunal Federal determinando a reforma em presídios, superando o óbice da separação de poderes, com respeito, obviamente, ao espaço de conformação de cada um desses poderes, mas mostrando que se há um descumprimento dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, o Poder Judiciário tem a missão, não é nem um poder, é um dever, não é, de afirmar esses direitos fundamentais, é o que diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Costuma-se afirmar ainda, então, que os direitos sociais não seriam universais, que perderiam essa importantíssima característica dos direitos humanos em geral, que é a universalidade, porque os direitos sociais eles seriam reivindicados sempre por grupos ou categorias muito específicas de pessoas, como eu disse, né, as pessoas idosas, por exemplo, as mulheres grávidas, crianças. Mas isso também merece ser superado. E também os direitos sociais são suficientemente universais. Eu poderia dizer, por exemplo, que no mundo contemporâneo, quem é que não precisa de saúde? Quem é que não precisa de educação? Quem é que não precisa de condições adequadas de moradia? Às vezes, e própria concepção internacional do direito à moradia diz que não é só um teto, mas também são as condições adequadas, inclusive ambientais, de saneamento básico, de tranquilidade, de segurança na sua casa. Às vezes até as pessoas abonadas, que têm uma casa chique, por exemplo, mas têm problemas com direito à moradia. Esse é um direito que pega todo mundo, pode pegar todo mundo, porque tudo depende, como eu disse, tudo depende das circunstâncias concretas em que a pessoa vive. Por isso, os direitos sociais, claro que são universalizáveis.
o que rola aqui, mas isso vai rolar em todos os direitos, inclusive na liberdade de religião, por exemplo, o direito de convicção religiosa. O que vai rolar aqui é as pessoas mais vulneráveis, elas é que têm as grandes reivindicações, as grandes expectativas, elas é que precisam mais, e é sobretudo por conta delas que nós precisamos nos esforçar para falar, para pensar e para também arregaçar as mangas e executar os direitos fundamentais. E aí, sobretudo a gente que vive num país assim de tantas desigualdades, a gente tem que pensar nos mais vulneráveis. Por isso, os tais dos direitos sociais, que são direitos fundamentais como quaisquer outros, eles assumem essa importância tão grande, né? A previdência é sobretudo para aquelas pessoas simples que trabalharam a vida inteira, ganharam pouco e agora precisam desse recurso, né? O direito à alimentação é sobretudo para as pessoas que têm, por exemplo, carências nutricionais. A esquizofrenia é tão grande que a essas alturas do campeonato você já deve estar como eu, meio em dúvida, já não sei mais o que é um direito social, o que não é um direito social, porque os direitos sociais apresentam problema, mas esse problema pode aparecer em qualquer direito. O que eu quero dizer é que todos os direitos têm que ser levados a sério. A esquizofrenia, como eu disse, é tão grande que hoje nós temos, se as minhas informações estiverem atualizadas, nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, 2 propostas de emenda à Constituição para instituir como um direito fundamental o acesso à internet, que realmente hoje é muito importante para as informações, para o esclarecimento, até para a educação, para o ensino das pessoas, né? Uma dessas propostas sugere que o direito de acesso à internet seja alocado no artigo 6º como um direito social. E uma dessas propostas de alteração da Constituição sugere que o acesso à internet seja previsto como um direito fundamental no artigo 5º, que é o território, vamos dizer assim, preferencial dos clássicos direitos liberais, direitos de defesa. A depender do ponto de vista do gosto do freguês, o direito de acesso à internet qualificado como um direito fundamental pode ser visto como um direito social, pode ser visto também como um clássico direito, né? Dito direito liberal. Tanto faz se ele está no artigo 5º, no artigo 6º, o importante é que ele seja assumido, que ele tenha um regime jurídico forte, que ele não seja considerado um direito complicadinho demais e por isso mais fraco, mais difícil de ser implementado. Eu queria encerrar essa nossa brevíssima conversa, e olha que a gente podia levar esse papo, podia fazer uma rave aqui, ficar 48 horas falando disso com um energético do lado, mas eu queria encerrar esse papo com uma pesquisa que eu fiz, uma classificação que eu fiz das diversas constituições, e eu cheguei à conclusão de que existem constituições, seja por serem mais antigas, seja pelo seu perfil liberal, que não falam de direitos sociais. Como é, por exemplo, o caso da Constituição dos Estados Unidos e da Constituição da Alemanha, embora aqui tenha havido um esforço muito grande, seja porque as constituições dos estados federados desses países eventualmente prevejam direitos sociais, seja porque houve também uma construção assim de interpretação, uma construção jurisprudencial para contemplar alguns direitos sociais. Mas é fato que a Constituição dos Estados Unidos e da Alemanha, por exemplo, não prevê direitos sociais. Existe um outro grupo de constituições que não prevê os direitos sociais como verdadeiros direitos, mas muito mais como princípios orientadores da vida econômica e social do país. Aquilo que nós aqui consideraríamos direitos sociais, nesse quadro constitucional, seriam considerados muito mais princípios orientadores e não verdadeiros direitos. E eu mencionaria aqui, por exemplo, o caso da Constituição da Índia e o caso da Constituição da Espanha. Embora, pelo menos no caso da Índia, nós também tenhamos aqui um esforço de interpretação, inclusive da Corte Constitucional na Índia, para fazer valer direitos sociais, eventualmente ligados a direitos clássicos como o direito à vida, por exemplo. Um grupo de constituições que prevê os tais dos direitos sociais, mas não como verdadeiros direitos. Depois há um grupo de constituições que aparentemente separa os direitos liberais dos direitos sociais, oferecendo um regime jurídico diferenciado, e quando eu digo diferenciado, infelizmente é fragilizando os direitos sociais. Nem sempre esse regime jurídico diferenciado é tão diferenciado assim, mas essa é, por exemplo, a proposta da Constituição de Portugal.
Costuma-se afirmar ainda, então, que os direitos sociais não seriam universais, que perderiam essa importantíssima característica dos direitos humanos em geral, que é a universalidade, porque os direitos sociais eles seriam reivindicados sempre por grupos ou categorias muito específicas de pessoas, como eu disse, né, as pessoas idosas, por exemplo, as mulheres grávidas, crianças. Mas isso também merece ser superado. E também os direitos sociais são suficientemente universais. Eu poderia dizer, por exemplo, que no mundo contemporâneo, quem é que não precisa de saúde? Quem é que não precisa de educação? Quem é que não precisa de condições adequadas de moradia? Às vezes, a própria concepção internacional do direito à moradia diz que não é só um teto, mas também são as condições adequadas, inclusive ambientais, de saneamento básico, de tranquilidade, de segurança na sua casa. Às vezes até as pessoas abonadas, que têm uma casa chique, por exemplo, mas têm problemas com direito à moradia. Esse é um direito que pega todo mundo, pode pegar todo mundo, porque tudo depende, como eu disse, tudo depende das circunstâncias concretas em que a pessoa vive. Por isso, os direitos sociais, claro que são universalizáveis. O que rola aqui, mas isso vai rolar em todos os direitos, inclusive na liberdade de religião, por exemplo, o direito de convicção religiosa. O que vai rolar aqui é as pessoas mais vulneráveis, elas é que têm as grandes reivindicações, as grandes expectativas, elas é que precisam mais, e é sobretudo por conta delas que nós precisamos nos esforçar para falar, para pensar e para também arregaçar as mangas e executar os direitos fundamentais. E aí, sobretudo a gente que vive num país assim de tantas desigualdades, a gente tem que pensar nos mais vulneráveis. Por isso, os tais dos direitos sociais, que são direitos fundamentais como quaisquer outros, eles assumem essa importância tão grande, né? A previdência é sobretudo para aquelas pessoas simples que trabalharam a vida inteira, ganharam pouco e agora precisam desse recurso, né? O direito à alimentação é sobretudo para as pessoas que têm, por exemplo, carências nutricionais. A esquizofrenia é tão grande que agora, a essas alturas do campeonato, você já deve estar como eu, meio em dúvida, já não sei mais o que é um direito social, o que não é um direito social, porque os direitos sociais apresentam problema, mas esse problema pode aparecer em qualquer direito. O que eu quero dizer é que todos os direitos têm que ser levados a sério. A esquizofrenia, como eu disse, é tão grande que hoje nós temos, se as minhas informações estiverem atualizadas, nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, 2 propostas de emenda à Constituição para instituir como um direito fundamental o acesso à internet, que realmente hoje é muito importante para as informações, para o esclarecimento, até para a educação, para o ensino das pessoas, né? Uma dessas propostas sugere que o direito de acesso à internet seja alocado no artigo 6º como um direito social. E uma dessas propostas de alteração da Constituição sugere que o acesso à internet seja previsto como um direito fundamental no artigo 5º, que é o território, vamos dizer assim, preferencial dos clássicos direitos liberais, direitos de defesa. A depender do ponto de vista do gosto do freguês, o direito de acesso à internet qualificado como um direito fundamental pode ser visto como um direito social, pode ser visto também como um clássico direito, né? Dito direito liberal. Tanto faz se ele está no artigo 5º, no artigo 6º, o importante é que ele seja assumido, que ele tenha um regime jurídico forte, que ele não seja considerado um direito complicadinho demais e por isso mais fraco, mais difícil de ser implementado. Eu queria encerrar essa nossa brevíssima conversa, e olha que a gente podia levar esse papo, podia fazer uma rave aqui, ficar 48 horas falando disso com um energético do lado, mas eu queria encerrar esse papo com uma pesquisa que eu fiz, uma classificação que eu fiz das diversas constituições, e eu cheguei à conclusão de que existem constituições, seja por serem mais antigas, seja pelo seu perfil liberal, que não falam de direitos sociais. Como é, por exemplo, o caso da Constituição dos Estados Unidos e da Constituição da Alemanha, embora aqui tenha havido um esforço muito grande, seja porque as constituições dos estados federados desses países eventualmente prevejam direitos sociais, seja porque houve também uma construção assim de interpretação, uma construção jurisprudencial para contemplar alguns direitos sociais. Mas é fato que a Constituição dos Estados Unidos e da Alemanha, por exemplo, não prevê direitos sociais. Existe um outro grupo de constituições que não prevê os direitos sociais como verdadeiros direitos,
mas muito mais como princípios orientadores da vida econômica e social do país. Aquilo que nós aqui consideraríamos direitos sociais, nesse quadro constitucional, seriam considerados muito mais princípios orientadores e não verdadeiros direitos. E eu mencionaria aqui, por exemplo, o caso da Constituição da Índia e o caso da Constituição da Espanha. Embora, pelo menos no caso da Índia, nós também tenhamos aqui um esforço de interpretação, inclusive da Corte Constitucional na Índia, para fazer valer direitos sociais, eventualmente ligados a direitos clássicos como o direito à vida, por exemplo. Um grupo de constituições que prevê os tais dos direitos sociais, mas não como verdadeiros direitos. Depois há um grupo de constituições que aparentemente separa os direitos liberais dos direitos sociais, oferecendo um regime jurídico diferenciado, e quando eu digo diferenciado, infelizmente é fragilizando os direitos sociais. Nem sempre esse regime jurídico diferenciado é tão diferenciado assim, mas essa é, por exemplo, a proposta da Constituição de Portugal. Depois, há um grupo de constituições que aparentemente faz uma distinção entre os direitos sociais e os demais direitos fundamentais, mas essa distinção ela não é acompanhada de um regime jurídico diferenciado. Talvez seja esse o caso do Brasil, talvez seja esse o caso da França, talvez seja esse o caso da Itália. Aí tem o grupo do que eu considero as constituições com a pegada mais contemporânea, que não distinguem, que consideram todos autênticos e verdadeiros direitos fundamentais. Não distinguem os direitos sociais dos demais, como é o caso, talvez, se eu não estiver equivocado na minha avaliação, da Constituição da África do Sul. Veja só, da Constituição da África do Sul. Haveria um tipo ideal que eu não encontrei, que seria o das constituições que dissessem que os direitos sociais são os mais importantes e dessem um regime jurídico ainda mais avançado para os direitos sociais, mas que acabariam incidindo no mesmo erro, de imaginar que nós poderíamos qualificar com segurança alguns direitos fundamentais como diferentes e lhes atribuir um regime jurídico avançado. Seria o mesmo equívoco. No final das contas, o problema dos direitos sociais é chamá-los de direitos sociais. Eles não precisam de adjetivo. São todos direitos fundamentais e nós temos que ter um compromisso muito sério, muito bacana com eles. Eu agradeço muito a atenção. Costuma-se afirmar ainda, então, que os direitos sociais não seriam universais, que perderiam essa importantíssima característica dos direitos humanos em geral, que é a universalidade, porque os direitos sociais eles seriam reivindicados sempre por grupos ou categorias muito específicas de pessoas, como eu disse, né, as pessoas idosas, por exemplo, as mulheres grávidas, crianças. Mas isso também merece ser superado. E também os direitos sociais são suficientemente universais. Eu poderia dizer, por exemplo, que no mundo contemporâneo, quem é que não precisa de saúde? Quem é que não precisa de educação? Quem é que não precisa de condições adequadas de moradia? Às vezes, a própria concepção internacional do direito à moradia diz que não é só um teto, mas também são as condições adequadas, inclusive ambientais, de saneamento básico, de tranquilidade, de segurança na sua casa. Às vezes até as pessoas abonadas, que têm uma casa chique, por exemplo, mas têm problemas com direito à moradia. Esse é um direito que pega todo mundo, pode pegar todo mundo, porque tudo depende, como eu disse, tudo depende das circunstâncias concretas em que a pessoa vive. Por isso, os direitos sociais, claro que são universalizáveis. O que rola aqui, mas isso vai rolar em todos os direitos, inclusive na liberdade de religião, por exemplo, o direito de convicção religiosa. O que vai rolar aqui é as pessoas mais vulneráveis, elas é que têm as grandes reivindicações, as grandes expectativas, elas é que precisam mais, e é sobretudo por conta delas que nós precisamos nos esforçar para falar, para pensar e para também arregaçar as mangas e executar os direitos fundamentais. E aí, sobretudo a gente que vive num país assim de tantas desigualdades, a gente tem que pensar nos mais vulneráveis. Por isso, os tais dos direitos sociais, que são direitos fundamentais como quaisquer outros, eles assumem essa importância tão grande, né? A previdência é sobretudo para aquelas pessoas simples que trabalharam a vida inteira, ganharam um pouco e agora precisam desse recurso, né? O direito à alimentação é sobretudo para as pessoas que têm, por exemplo, carências nutricionais.
A esquizofrenia é tão grande que agora, a essas alturas do campeonato você já deve estar como eu, meio em dúvida, já não sei mais o que é um direito social, o que não é um direito social, porque os direitos sociais apresentam um problema, mas esse problema pode aparecer em qualquer direito. O que eu quero dizer é que todos os direitos têm que ser levados a sério. A esquizofrenia, como eu disse, é tão grande que hoje nós temos, se as minhas informações estiverem atualizadas, nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, 2 propostas de emenda à Constituição para instituir como um direito fundamental o acesso à internet, que realmente hoje é muito importante para as informações, para o esclarecimento, até para a educação, para o ensino das pessoas, né? Uma dessas propostas sugere que o direito de acesso à internet seja alocado no artigo 6º como um direito social. E uma dessas propostas de alteração da Constituição sugere que o acesso à internet seja previsto como um direito fundamental no artigo 5º, que é o território, vamos dizer assim, preferencial dos clássicos direitos liberais, direitos de defesa. A depender do ponto de vista do gosto do freguês, o direito de acesso à internet qualificado como um direito fundamental pode ser visto como um direito social, pode ser visto também como um clássico direito, né? Dito direito liberal. Tanto faz se ele está no artigo 5º, no artigo 6º, o importante é que ele seja assumido, que ele tenha um regime jurídico forte, que ele não seja considerado um direito complicadinho demais e por isso mais fraco, mais difícil de ser implementado. Eu queria encerrar essa nossa brevíssima conversa, e olha que a gente podia levar esse papo, podia fazer uma rave aqui e ficar 48 horas falando disso com um energético do lado, mas eu queria encerrar esse papo com uma pesquisa que eu fiz, uma classificação que eu fiz das diversas constituições, e eu cheguei à conclusão de que existem constituições, seja por serem mais antigas, seja pelo seu perfil liberal, que não falam de direitos sociais. Como é, por exemplo, o caso da Constituição dos Estados Unidos e da Constituição da Alemanha, embora aqui tenha havido um esforço muito grande, seja porque as constituições dos estados federados desses países eventualmente prevejam direitos sociais, seja porque houve também uma construção assim de interpretação, uma construção jurisprudencial para contemplar alguns direitos sociais. Mas é fato que a Constituição dos Estados Unidos e da Alemanha, por exemplo, não prevê direitos sociais. Existe um outro grupo de constituições que não prevê os direitos sociais como verdadeiros direitos, mas muito mais como princípios orientadores da vida econômica e social do país. Aquilo que nós aqui consideraríamos direitos sociais, nesse quadro constitucional, seriam considerados muito mais princípios orientadores e não verdadeiros direitos. E eu mencionaria aqui, por exemplo, o caso da Constituição da Índia e o caso da Constituição da Espanha. Embora, pelo menos no caso da Índia, nós também tenhamos aqui um esforço de interpretação, inclusive da Corte Constitucional na Índia, para fazer valer direitos sociais, eventualmente ligados a direitos clássicos como o direito à vida, por exemplo. Um grupo de constituições que prevê os tais dos direitos sociais, mas não como verdadeiros direitos. Depois há um grupo de constituições que aparentemente separa os direitos liberais dos direitos sociais, oferecendo um regime jurídico diferenciado, e quando eu digo diferenciado, infelizmente é fragilizando os direitos sociais. Nem sempre esse regime jurídico diferenciado é tão diferenciado assim, mas essa é, por exemplo, a proposta da Constituição de Portugal. Depois, há um grupo de constituições que aparentemente faz uma distinção entre os direitos sociais e os demais direitos fundamentais, mas essa distinção ela não é acompanhada de um regime jurídico diferenciado. Talvez seja esse o caso do Brasil, talvez seja esse o caso da França, talvez seja esse o caso da Itália. Aí tem o grupo do que eu considero as constituições com a pegada mais contemporânea, que não distinguem, que consideram todos autênticos e verdadeiros direitos fundamentais. Não distinguem os direitos sociais dos demais, como é o caso, talvez, se eu não estiver equivocado na minha avaliação, da Constituição da África do Sul. Veja só, da Constituição da África do Sul. Haveria um tipo ideal que eu não encontrei, que seria o das constituições que dissessem que os direitos sociais são os mais importantes e dessem um regime jurídico ainda mais avançado para os direitos sociais, mas que acabariam incidindo no mesmo erro, de imaginar que nós poderíamos
qualificar com segurança alguns direitos fundamentais como diferentes e lhes atribuir um regime jurídico avançado. Seria o mesmo equívoco. No final das contas, o problema dos direitos sociais é chamá-los de direitos sociais. Eles não precisam de adjetivo. São todos direitos fundamentais e nós temos que ter um compromisso muito sério, muito bacana com eles. Eu agradeço.